Segundo tipo de óxidos são os óxidos ácidos, também chamados de anidridos, ou ainda anidridos de ácidos. Então, óxidos ácidos ou anidridos, anidridos de ácidos. Os óxidos ácidos são compostos moleculares, ou seja, o oxigênio vai estar ligado a metais, ou então a um metal com um NOx bem alto, para que ele seja um composto predominantemente molecular, predominantemente covalente. Então, os óxidos ácidos são compostos moleculares que reagem com a água para produzir um ácido. Você viu que um óxido básico reage com água para produzir uma base. Um óxido ácido reage com água para produzir um ácido. São reações, portanto, semelhantes. E a outra reação que o óxido ácido produz é que o óxido ácido reage com a base para produzir sal e água. Aqui também é semelhante. Você viu que um óxido básico reage com um ácido para produzir sal e água. E aqui um óxido ácido reage com a base para produzir sal e água. Nós vamos já ver essas reações, características dos óxidos ácidos. Exemplos de óxidos ácidos é quando o oxigênio está ligado com um ametal. Ou então, um oxigênio ligado a um metal com NOx alto. Os casos mais comuns de óxidos ácidos são oxigênio ligado a metal. Exemplo, SO2, SO3, CO2, N2O5, P2O5. Todos esses exemplos aqui até agora, o oxigênio está ligado com a metal, enxofre, carbono, nitrogênio, fósforo. Mas podemos ter também o oxigênio ligado com metal, e aí esse metal vai ter um NOx alto. Exemplo, o óxido de cromo, CrO3. O oxigênio é 2-, o cromo aqui é 6+, óxido de cromo 6, ou trióxido de monocromo, não é? Aqui o oxigênio é 2-, o manganês é 6+, trióxido de monomanganês, ou então óxido de manganês 6. Aqui o oxigênio é 2-, dá -14, tem que dar mais 14, seria 7+. Óxido de manganês 7, óxido de manganês 6, óxido de manganês 7, óxido de cromo 6, tá vendo? Então o NOx geralmente alto, mais 5, mais 6, mais 7, para que nós tenhamos um óxido ácido, onde o oxigênio está ligado a um metal, mas um metal de NOx alto. Dá até para você associar, né? Os óxidos básicos têm NOx baixo, B com B. Um óxido básico, NOx baixo, principalmente +1 e +2. Óxido ácido, NOx alto. Geralmente, né? Se você colocar os NOx até desses aqui, geralmente +4, +5, +6, +7, como o carbono aqui, ó, tem NOx +4. O oxigênio, o nitrogênio aqui tem NOx +5. Então, geralmente, NOx altos. Aqui, +6, ok? Muito bem. Então, nós vamos ver agora essas duas reações, exemplos, com essas duas reações com os óxidos ácidos. Um óxido ácido reagindo com a água para produzir um ácido e um óxido ácido reagindo com a base para produzir sal e água. Vamos ver esses exemplos agora. Então, vamos estudar as reações com os óxidos ácidos. A primeira delas, aquela que eu falei, que um óxido ácido reage com água para produzir um ácido. Essa reação é tão fácil quanto aquela do óxido básico, que o óxido básico reage com água para produzir uma base. No caso aqui, eu coloquei alguns óxidos ácidos para reagir com água. Na verdade, basta você somar. Então, o SO2, que é o dióxido de enxofre, vai reagir com a água. Some tudo, ó, vai ficar H2SO3. H2SO3.
é o ácido sulfuroso, que é um ácido moderado, de moderado para fraco. O SO3 vai reagir com a água. Você vai colocar H2SO4, que é o ácido sulfúrico. H2SO4 é um ácido forte, usando a regrinha lá do Linus Pauling, 4 menos 2, 2 dá forte. Aqui 3 menos 2 dá 1, 1 é moderado, mas o H2CO3 e o H2SO3 são exceções, eles são fracos, são classificados como ácidos fracos. Então você vê que é fácil. Aqui o óxido carbônico, né? O dióxido de carbono, que é o gás carbônico conhecido também, nós temos H2CO3. H2CO3, aí sim, formando ácido carbônico H2CO3. Temos aqui o N2O5, pentóxido de dinitrogênio. Se você somar aí, Alexandre, vai dar H2N2O6. Olha essa fórmula. H2N2O6. Na verdade, isso aqui são duas moléculas de um ácido que você conhece muito bem, que é o HNO3. Divida por 2, então vai dar duas moléculas de ácido nítrico, HNO3. Do mesmo jeito aqui, ó, se você somar, vai dar H2Cl2O8. H2Cl2O8. Isso, na verdade, são duas moléculas divididas por 2, de HClO4. Duas moléculas de HClO4. Nessa molécula, o cloro tem NOx mais 7. Então é perico, é o ácido perclórico. Ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, ácido carbônico, ácido nítrico e ácido perclórico. Então, muito fácil a primeira reação com os óxidos ácidos. Um óxido ácido reage com água para produzir o ácido correspondente. Quando puder simplificar, como no caso aqui, ó, você escreve a fórmula mínima, que seria o HNO3 e o HClO4. Isso como regra geral. E agora dá também para te explicar por que os óxidos ácidos são chamados de anidridos. A rigor, essa palavra anidrido significa sem água. Então, por que esses óxidos ácidos são chamados de anidridos? É porque você pega o ácido e retira a água para obter esse óxido. Se você pegar o H2SO3 e retirar a água, é como se você estivesse fazendo a reação ao contrário, né? Se você retirar uma molécula de água do H2SO3, você obtém o SO2. Se você pega o ácido sulfúrico e retira uma molécula de água, você obtém o SO3. E assim sucessivamente. Se você pega o H2CO3 e retira uma molécula de água, você tem o CO2. Quando o número de hidrogênios é par, como no caso dos 3 primeiros, basta você retirar uma molécula de água, porque uma molécula de água tem um número par de hidrogênios. Quando o número de hidrogênios é ímpar, como no caso do ácido nítrico e do HClO4, você teria que multiplicar por 2, aí ficaria H2N2O6. Tirando uma molécula de água, ficaria exatamente o N2O5. Aqui, como é ímpar, você multiplicaria por 2, ficaria H2Cl2O8. Retira uma molécula de água, H2O, sobra Cl2O7. Então, por isso que esses óxidos são chamados de anidridos. Por quê? Porque é como se você pegasse o ácido, retirasse uma molécula de água e aí você obtém o óxido ácido correspondente, que, portanto, recebe uma classificação de óxido ácido ou anidrido. Esses anidridos também costumam ser chamados, esses óxidos ácidos, às vezes costumam também receber o nome do anidrido. Por exemplo, aqui nós temos o ácido carbônico, né? Ácido carbônico. Ácido carbônico. Por isso que o CO2,
que é chamado de dióxido de carbono, ou óxido de carbono 4, ou ainda gás carbônico, que é um nome muito comum para ele, ele pode ser chamado também de anidrido carbônico. Anidrido carbônico porque ele reage com a água formando ácido carbônico, ou em outras palavras, pegue a molécula de ácido carbônico e retire uma molécula de água que você obtém esse anidrido. Então essa é uma nomenclatura comum para esses óxidos, ok? Que podem receber o nome do anidrido correspondente, como eu vou dar aqui alguns exemplos agora. Eu vou então acrescentar mais um óxido ácido ou anidrido para quando eu for dar o nome desses óxidos ácidos usando a nomenclatura anidrido, você entender direitinho. Um outro óxido ácido com nitrogênio é o N2O3. O N2O3 também reage com a água, é um óxido ácido, para produzir o ácido correspondente. Se você somar tudo, vai dar H2N2O4. H2N2O4. Dá para chegar numa fórmula mínima. Dividindo por 2 é o HNO2. Duas moléculas de HNO2, que é o ácido nitroso, né? Então aqui nós temos o ácido nítrico, porque o NOx do nitrogênio, vamos colocar, menos 6 é mais 5, 5 mais. O NOx do nitrogênio aqui, 2 menos, 1 mais é 3 mais. Mais 1 e mais 2 é hipooso, mais 3 é oso, é o ácido nitroso. Ácido nitroso. Aqui já falei, é o ácido perclórico. Aqui é o ácido sulfuroso. Sulfuroso, você sabe por quê, né? Porque, menos 6 mais 2, aqui é mais 4. Já aqui, menos 8 mais 2, aqui é mais 6. Mais 3 e mais 4, o sufixo é oso, mais 5 e mais 6 é ico. É o ácido sulfúrico. Então agora, dá para você dar o nome correspondente do anidrido. Vamos fazer isso? Nós temos aqui o anidrido sulfuroso, porque ele vem do ácido sulfúrico. Anidrido sulfuroso. É o SO2. O SO3 vem do ácido sulfúrico, retirando uma molécula de água. É o anidrido sulfúrico. Então existe o anidrido sulfuroso, o anidrido sulfúrico. O CO2, como eu já tinha te dito, é o anidrido carbônico. Anidrido carbônico. E aqui os dois anidridos com nitrogênio. Nós temos o N2O3, o N2O5. O N2O5 vem do ácido nítrico, então é o anidrido nítrico. Anidrido nítrico. E o N2O3 vem do ácido nitroso, é o anidrido nitroso. Vou imprensar aqui, é o anidrido nitroso. O Cl2O7 vem do ácido perclórico, é o anidrido perclórico. Anidrido perclórico, ok? Então, os óxidos ácidos têm também uma nomenclatura que pode ser usada esse termo anidrido. E, para dizer o nome do anidrido, basta você saber o nome do ácido correspondente e retirar moléculas de água, que aí você tem o anidrido, ok? Então, com certeza, você já deve ter escutado esse termo. Anidrido carbônico, anidrido sulfúrico, anidrido sulfuroso, anidrido nítrico, que é o N2O5, anidrido nitroso, que é o N2O3, tá certo? Então, eu quero agora colocar algumas reações especiais
dos óxidos ácidos. Antes de ir para aquela que o óxido ácido reage com a base para produzir sal e água, eu ainda quero fazer um aprofundamento a respeito dessa reação aí. Um óxido ácido reagindo com água para produzir um ácido. Inclusive, chamo a atenção para duas reações aqui que ocorrem na chuva ácida, não é? Primeiro nós temos o CO2, que é um óxido ácido. O CO2, ele naturalmente já está na atmosfera, por causa da respiração dos animais, mas hoje o nível de CO2 está muito mais alto, por causa da queima de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo, gasolina, óleo diesel, ou até mesmo o carvão, cuja combustão desses combustíveis fósseis libera muito CO2, e aí a quantidade de CO2 é alta na atmosfera. Esse CO2 reage com o vapor de água, produzindo ácido carbônico, que não é tão problemático porque é um ácido fraco. Já um dos grandes vilões da chuva ácida é exatamente o ácido sulfúrico. Por quê? É o anidrido sulfúrico. O SO3, ele reage com a água para produzir ácido sulfúrico. E da onde é que se libera SO3? Principalmente na queima do carvão. O carvão, ele tem um determinado teor de enxofre, que pode chegar, por exemplo, a 5%. Quando você queima o carvão, você queima também o enxofre. A queima do enxofre produz SO2, que é um anidrido sulfuroso. O anidrido sulfuroso, se reagir direto com a água, produz o H2SO3, que é um ácido de moderado para fraco, como eu te disse. Mas ele, muitas vezes, pode reagir com o oxigênio do ar, o SO2 reage com o oxigênio do ar, para produzir SO3. E aí, quando é produzido SO3, é muito mais sério o problema, porque o anidrido sulfúrico, quando reage com água, produz o ácido sulfúrico, que é um ácido forte. E aí, nós temos um dos grandes vilões da chuva ácida, que é o ácido sulfúrico. O outro vilão da chuva ácida é o ácido nítrico, que é formado não por essa reação aqui do N2O5, mas por outra reação que eu vou te mostrar agora, ok? Então, os três ácidos principais da chuva ácida, ou quatro: o ácido carbônico, o ácido sulfuroso, o sulfúrico e o nítrico. Desses quatro, o sulfuroso e o carbônico são coadjuvantes, porque são ácidos fracos. O nítrico e o sulfúrico são ácidos fortes, ok? Então são os grandes vilões, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Você vai ver que o ácido nitroso, que é moderado, porque 2 menos 1 dá 1, portanto é um ácido moderado, também está presente na chuva ácida, seria um quinto participante, e aí ele é muito mais sério do que o sulfuroso e o carbônico, né, porque ele é moderado, mas é menos problemático do que o sulfúrico e o nítrico. Então deixa eu te mostrar agora qual é a reação que é responsável pela formação do ácido nítrico e do ácido nitroso, que não são essas duas reações que você já conhece. Porque agora eu vou mostrar para você algumas reações que são especiais em relação a um óxido ácido reagir com água para produzir um ácido. Vou te mostrar agora.